Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o resumo da reunião do Conselho Deliberativo ontem lá na sede social do Clube do Remo com o executivo de futebol Marcos Braz, que falou sobre vários pontos, inclusive falou sobre a gente aqui, né, que faz o trabalho na internet, e a gente vai conversar bastante com vocês sobre isso. Quero também falar sobre a rodada que mais uma vez ajudou o Clube do Remo e também vamos conversar sobre a expectativa para o duelo da próxima sexta-feira contra a equipe do Amazonas, onde o Remo pode ter a possibilidade de retornos importantes à sua equipe titular. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também no botão hypar, porque assim o YouTube coloca o conteúdo no topo da plataforma e mais pessoas poderão conhecer aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre os jogos, né, de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que ajudaram o Clube do Remo. A 24ª rodada, que ainda tem um jogo para acontecer hoje à noite, né? Hoje tem América Mineiro e Avaí, jogo que também interessa ao Clube do Remo. É dia aí de secar a equipe do Avaí, né? O Avaí não pode vencer, senão ultrapassa o Clube do Remo na tábua de classificação. Mas dois resultados interessantes aconteceram ontem para o Clube do Remo. Lembra que eu falei para vocês que o melhor resultado ontem era Chapecoense e Vila Nova ficarem no empate? Pois é, foi justamente, né, o resultado que aconteceu. A Chapecoense não dispara lá dentro do G4 e o Vila Nova não ultrapassa o Clube do Remo, soma apenas um ponto. Então um bom resultado pra gente. E outro bom resultado também foi a Ferroviária ter empatado com o Cuiabá, porque a Ferroviária já ia chegar ali, né, nos 32 pontos, 33 pontos, né, se tivesse vencido a equipe do Cuiabá, e já dava uma encostada no Remo também, né, lá ele já dava uma encostada ali na posição que o Remo tá na tábua de classificação também, e segurou o Cuiabá justamente porque a equipe lá do Dourado, se vencesse, ultrapassaria o Remo. Então o Remo se manteve na sexta colocação. Mais uma vez é considerado uma rodada positiva, tirando o fato, é claro, do Remo não ter feito a parte dele no jogo contra a equipe do Criciúma, tá, gente? Então, mais uma vez os resultados ajudando, e hoje é dia aí de secar o Avaí contra a equipe do América Mineiro. Claro que eu tô falando isso num contexto ainda, né, no Remo melhorar o seu futebol dentro da competição para seguir lutando por esse acesso, né? A gente sabe que ainda dá matematicamente, mas o Remo precisa demonstrar futebol, precisa aproveitar as oportunidades, vencer as partidas, e vai ter essa oportunidade na sexta-feira, já agora, contra o Amazonas, lá no estádio Carlos Amit, na cidade de Manaus. Detalhe, nesse jogo, a gente pode ter aí o retorno importante do Cantígio, né, que está afastado há um bom tempo por conta de lesão. A gente está observando aí a questão das movimentações também durante os treinamentos do Remo, para a gente saber se o Cantígio vai ter condição de jogo já para essa partida contra o América. E o Pavani, né, pode voltar ao time titular, ele que entrou bem, na minha opinião, contra a equipe do Criciúma. E quando tinha esse meio de campo, né, o Pavani junto com o Cantígio, além do Caio Vinícius, o Remo conseguiu fazer bons jogos. Fez um bom jogo contra o Avaí, fez, para mim, talvez o melhor jogo da era Antônio Oliveira contra o Goiás, que o Remo perdeu aquela carrada de gols lá na cidade de Goiânia. No último jogo, a verdade, o primeiro tempo do Remo foi bom contra o Criciúma aqui em Belém. O Remo perdeu oportunidade, mas ter esses jogadores de volta vai ser importante, né? Até porque o Jaderson não vem atuando bem, na minha opinião também. O Diego Hernandes, para mim, ele pode ajudar como um ponta, não só como meia, mas como um ponta também. Pode testar essa alternativa, então ter o Cantígio de volta e o Pavani pode ser muito importante. Hoje ainda é terça-feira, o jogo só é sexta, mas a gente vai acompanhar essas movimentações e lá na frente trazer uma provável escalação do Leão Azul paraense para vocês, beleza? Bom, agora eu queria conversar, galera, simplesmente sobre, né, essa reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem
lá na sede social e que teve a presença do executivo de futebol, Marcos Braz. Eu vou trazer aqui, pessoal, o resumo para vocês desta reunião, tá? Bom, segundo aqui as informações que a gente recebeu, foi uma reunião que, em boa parte, teve ali conselheiros que foram para tietar o Marcos Braz, né? A gente sabe que tem conselheiros no Remo que devem torcer pro Flamengo e tem muita gente que é mais flamenguista do que remista. Infelizmente acontece isso. Acho que do outro lado do Almirante Barroso é a mesma coisa, né? Tem gente que trata o Flamengo como se fosse a seleção brasileira, né? Como se fosse algo acima de qualquer clube aqui do futebol brasileiro, enfim. Um clube que, na minha opinião, a mídia ajudou muito a construir. Mas enfim, isso é um papo para outra ocasião. Não leve isso nesse momento ao caso, tá? Mas a gente sabe como é que funciona a cabeça de alguns torcedores mistos, né? E foram lá tietar o Marcos Braz pelo que ele ganhou no Flamengo. Isso aí ninguém apaga. Ele foi multicampeão realmente no Flamengo. Ele mesmo citou essa questão ontem na reunião, que ele foi multicampeão no Flamengo, né? Ele citou também que quem manda no clube é o presidente Tonhão, que não estava presente na reunião. E aí eu acho que isso responde muita coisa, porque o Tonhão, nada impediria ele de estar lá no conselho deliberativo ontem, a não ser que tenha tido algum tipo de problema pessoal, né, que tenha tirado ele na reunião do Condel. Mas ele poderia também aparecer por lá, mostrar para a torcida: olha, estou junto com o Marcos Braz, foi uma decisão aqui em conjunto e o Antônio Oliveira vai seguir, o trabalho vai prosseguir. O Marcos Braz foi sozinho para lá. Então, se tivesse algum tipo, né, não tivesse nada aí em termos de divergência de opinião sobre a permanência do treinador, acho que o Tonhão teria ido, a não ser que tenha realmente algum tipo de problema pessoal. O executivo disse que a folha do Remo é a 8ª da Série B, mas não falou o valor exato, nem sobre a multa do Antônio Oliveira, apenas ser menor do que era no Sport. Isso é óbvio, né? No Sport ele tinha acabado de iniciar a era dele, 4 jogos só, com certeza tinha um contrato até o ano que vem, e a multa foi altíssima. Realmente o Antônio Oliveira deve estar pegando uma grana gigantesca até hoje do Sport, né? Por conta dessa multa rescisória. Em relação à folha salarial, quando foi perguntado para ele, naquele bate-papo lá aquela entrevista coletiva, na verdade, né, lá no Baianão, ele não quis falar o valor da folha salarial, né? Então não dá para o torcedor realmente saber, porque não tem, obviamente, a folha em números para o torcedor. Mas o Remo tem sim uma das maiores folhas da competição. E o elenco do Remo tem jogadores que não ganham pouco. Então você somando a isso, e somando a uma comissão técnica que não é barata, porque o Antônio Oliveira custa para o Remo mensalmente R$350 mil, diz muito também sobre o valor da folha salarial do clube do Remo. Mesmo sendo, segundo o executivo, a 8ª maior folha, é necessário entregar mais do que o Remo vai entregando em termos principalmente de resultados. Por isso que a torcida cobra, porque sabe do potencial que o Remo tem, obviamente, para entregar mais do que está entregando, além da questão financeira. Sobre manter Antônio Oliveira, ele disse que ele não disse motivo específico, mas deixou claro que confia nele para melhorar o time e vai mantê-lo, mas se precisar, demite. Bom, aqui ele fala, né, que ele coloca aqui o ponto de que ele decidiu manter o Antônio Oliveira, e acho que a questão dos resultados aí é o que vai, segundo ele aqui também, determinar a demissão do português, que acredito que vai seguir até o fim aí da Série B. Não acho mais que o Remo vai mandar, a não ser que uma catástrofe aconteça, o Remo não consiga nem pontuar mais, aí vão decidir mandar ele embora. Sobre aproveitamento do time, ele disse que todos os times da Série B ganham e perdem. Prazer, capitão óbvio. Relatou que todos os contratos passam pelo departamento jurídico e que ele não ganha um centavo por contratação. Bom, isso aqui eu não posso chegar aqui e afirmar para vocês que ele está mentindo, porque eu seria louco da cabeça, né? De incriminar uma pessoa sem ter provas. Aliás, recentemente o diretor jurídico do Remo se manifestou no Twitter e disse que os contratos têm realmente passagem, né, pelo departamento jurídico, mas isso é uma coisa que eu não tenho como afirmar para vocês, porque eu não estou lá dentro, tá? Eu seria realmente um leviano se eu viesse aqui e falasse besteira.
afirmou que já trouxe mais dinheiro para o Remo do que deu despesas. Assim, em relação a dar despesas, né, não tem como a gente saber, porque os jogadores que ele trouxe acabaram de chegar. Então a gente não sabe ainda o peso que esses atletas terão futuramente para o clube do Remo, né? Jogadores que foram contratados na era Marcos Braz, inclusive muitos chegaram sem realmente contrato com outros clubes, chegaram de graça para o clube do Remo. E realmente a dar mais dinheiro para o Remo, ele vendeu o Adailton, vendeu o Maxwell, conseguiu, né, fazer com que o Remo se livrasse do Felipe Viseu. Isso aí, sem dúvida alguma, ele está correto. Vamos lá. Esnobou muitas perguntas dos conselheiros e sempre dizia: eu sou multicampeão. Eu não sei quais foram as perguntas que foram feitas, então não dá para saber também se foram perguntas boas ou ruins, né? A reunião foi conduzida pelo presidente do Condel, Fábio Bentes, e teve a presença do vice-presidente Glauber Gonçalves. E aqui está o último ponto que eu vou trazer para vocês. Bateu pesado na mídia chamada alternativa, que é a turma do YouTube, e se referiu que eles estão tumultuando o ambiente. Bom, esse é o último ponto que eu vou comentar aqui com vocês, porque obviamente também fala sobre o meu trabalho, porque aqui ele não nomina nenhuma pessoa, né? Não nomina nenhum canal, ele fala de maneira geral. E como eu sei o poder que o Chaves Remista tem no meio do torcedor do Clube do Remo, da influência que sim nós temos aqui na internet, eu vou chegar aqui e vou conversar com vocês, né? Eu acho assim muito errado da forma com que ele falou, de generalizar a mídia alternativa, porque eu sei que tem gente aqui no YouTube que faz um bom trabalho, mas eu tô aqui para falar de mim, né? Eu tô aqui para falar sobre o meu trabalho. Em relação à chegada do Marcos Braz, não tem como eu chegar aqui no canal com vocês e falar: olha, o Marcos Braz não tá fazendo nada em termos estruturais pro Remo, na parte administrativa, o Remo largado das traças, ele não tá nem aí. Eu não posso chegar aqui com vocês e falar isso, porque eu não tenho provas e eu não convivo no departamento de futebol junto com ele para saber o que ele faz ou não em relação à parte administrativa e estrutural. Mas eu não posso chegar aqui no canal e deixar de criticar o trabalho dele em relação à manutenção do treinador, que é um trabalho infelizmente ruim do Antônio Oliveira. Eu já falei para vocês aqui que nem vale mais a pena bater no treinador, porque ele não é o único culpado. Em relação também às contratações, que eu acho que foram contratações em boa parte sem critério, né, com números ruins aí, especialmente essas do mês de setembro, que eram para ser contratações, né, que cheguem para resolver a situação e não para esperar o cara se adaptar ainda, vindo praticamente um ano sem jogar, como o caso do Jorge, né? Teve a situação do Pedrinho, que nem foi aprovada. Tem o Grego aí, que pouca gente conhece, mas que pode ser uma boa alternativa. Então, em relação a essas contratações, e inclusive a própria fala do Marcos Braz, né, que ele já fala em 2026, sem antes ter terminado aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, sem o Remo ainda ter como finalizada, né, a sua participação na Série B, e sem saber onde vai terminar, porque o Remo ainda precisa de uma pontuação para não ser rebaixado, mas tem a possibilidade ainda de conquistar o acesso. Então não dá para você pensar em 2026 sem finalizar antes a situação da gente na Série B. Agora, o que eu acho curioso, né? Então, gente, só para finalizar aqui essa parte, eu não posso chegar aqui e criticar ele por essas questões administrativas, mas eu acho que a gente tem o direito de criticar as decisões em relação ao futebol, ao treinador e também às contratações. Nós temos esse direito de criticar. Nós somos torcedores também. Nós temos a oportunidade de trazer nossa opinião aqui, vocês virem aqui no canal e discordar, né, e concordar, normal. Agora, o que me chama a atenção nisso aqui é ele ter batido só nas mídias alternativas. É estranho, porque assim, isso coloca, por exemplo, a tradicional sem nenhum tipo de parcela de culpa nesse balaio aqui. A gente sabe que tem muita gente da tradicional que critica valendo o Marcos Braz, né? Que critica valendo ele. Então ele não quis comprar essa briga com a tradicional. Agora, assim, eu fico até lisonjeado dele ter colocado os canais, porque mostram realmente que os canais, né, têm uma importância. Eu não sei se ele me assiste, eu não sei se alguém que é assessor dele assiste ele e repassa as informações para ele, mas eu fico sinceramente, né, lisonjeado de ser citado aí, né, por ser um canal alternativo nessa questão. Agora, dizer que os canais, ele falou em geral, tá? Os canais tumultuam o ambiente, aí eu já acho demais. Eu até concordo que tem canal que não faz um trabalho
legal, concordo. Isso aí vocês sabem muito bem a minha opinião há um bom tempo sobre isso. Mas dizer que o geral tumultua, aí é demais. Aí é demais. E assim, gente, eu vou falar aqui pelo público do Chaves Gemista, tá? O público do Chaves Gemista, aqui no YouTube a gente tem a famosa métrica, né, pra gente acompanhar tanto visualizações, o estilo de público que você trabalha na internet. O público que eu mais tenho audiência é o público de 30 a 45 anos, tá? É o público de 30 a 45 anos, que é até a faixa de idade que eu me encaixo. Eu tenho 33 anos. Ou seja, são pessoas que têm uma certa inteligência que um cara mais jovem talvez não tenha, né? Uma maturidade. Inteligência não, maturidade. Que um cara mais jovem talvez não tenha. E que até mesmo uma pessoa mais idosa não tenha uma leitura do que é o mundo atual. Porque às vezes a gente vai chegar aqui no canal, vai trazer uma linguagem que uma pessoa mais idosa não vai ter. Entendeu? Então, eu influencio de certa forma, né? Se essa é, que a palavra é essa, influenciar, né? Pessoas dessa faixa de idade. Na grande maioria, porque aqui estão as métricas do YouTube para isso. Só que, quando você puxa aqui os comentários, às vezes eu solto um vídeo 8h30 da noite. 8h40, antes do vídeo terminar, tem torcedor que está concordando com o que eu estou falando. Porque o torcedor já vem, né, com esse sentimento de frustração, de cobrança, antes mesmo dele assistir o vídeo. E ele só quer aquele cara falando na frente dele ali, às vezes, para complementar o que ele pensa. Para complementar o que ele pensa. Entendeu? Então, é muito esquisito esse ataque só às mídias alternativas aí, né? E assim, mais do que nunca ele deixa claro, né, pessoal? Acho que tá mais do que claro isso. De que se ele generalizou as mídias alternativas, não tem ninguém também comprado, né? Porque às vezes a gente lê os imbecis vindo aqui no canal e fala: vocês estão comprados pela diretoria. Cerrando o bolso da diretoria. Tem uma galera que fala isso. Quando a gente critica, tem uns que falam: vocês são secadores, vocês só sabem tumultuar o ambiente. Tem uma meia dúzia que também fala isso. Mas, graças a Deus, aqui na audiência do Chaves, a grande maioria entende o que a gente fala. E, gente, nós temos sim o poder de criticar, de achar ruim o que está acontecendo e de pedir para melhorar. Se eu cheguei aqui e dei minha opinião sobre o trabalho do Antônio Oliveira, de que é um trabalho que, na minha opinião, chegou num teto, é porque é a minha opinião. E quem toma a decisão de demiti-lo ou não é a diretoria. Se eu venho aqui e critico o Marcos Braz pelos critérios que ele tem feito as contratações, é justamente porque ele precisa melhorar nisso, na minha opinião. Na minha opinião. Agora, se ele está preocupado com a opinião dos canais, eu acho que ele precisa desligar a internet, desligar o YouTube e trabalhar, fazer a parte dele, porque hoje ele é um funcionário do Remo. Na época do Flamengo, ele era vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele fazia parte do corpo diretivo. Hoje ele é um contratado, ele é um executivo de futebol, ele é um funcionário, ele ganha muito bem para exercer a função. E outra coisa que eu já falei várias e várias vezes, para encerrar o conteúdo. Se eu tivesse errado nas coisas que eu falo aqui, gente, meu celular tocava na mesma hora com pessoas da diretoria me ligando e falando: Smith, você está enganado. Se retrata em relação a isso. Em nenhum momento meu celular tocou, meu WhatsApp veio com notificação de mensagem, em nenhum momento. E as pessoas dentro do Remo têm o meu contato. E o microfone do Chaves está sempre à disposição para as pessoas do clube se manifestarem. A gente não tem poder, não tem direito mais a entrevistar ninguém, porque a assessoria de imprensa não deixa, né? Nós vamos para a coletiva de imprensa lá no Mangueirão, nós temos direito a fazer uma pergunta só. Quando o Remo perde, eu nem quero falar com o jogador, porque o jogador passa direto para o vestiário. Enfim, são essas questões. Mas eu jamais vou vir aqui, vou falar asneira, né? Porque eu quero ver o mal do meu clube. Jamais. Se o Remo tiver mal, eu vou ficar mal. Porque eu, inclusive, vou perder audiência aqui. E financeiramente falando, o YouTube vai parar de me pagar. Tô falando por mim, tá, pessoal? Eu falo pelo Chaves Remix, não posso falar pelos outros canais. Inclusive em relação a interesses, que eu não sei o interesse das outras pessoas. Tá bom? É isso, pessoal. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a inscrição, que vocês comentem os assuntos desse vídeo, é muito importante. E claro, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!